Vamos lá, hoje a nossa aula é sobre termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda a troca de energia das reações químicas ou das substâncias químicas na forma de calor. Então, quando se trata de calor, temperatura, estudamos essa troca de energia na termoquímica. Então, hoje a gente vai entrar em reações do tipo exotérmica e endotérmica, para vocês entenderem como a termoquímica funciona. Então, olha lá, termoquímica é a parte da química que estuda a troca de energia das reações químicas envolvendo calor, né, na forma de calor. Então, quando eu tenho uma reação do tipo exotérmica, são reações que liberam calor, ou seja, esquentam. Então, reações exotérmicas são aquelas que liberam calor para o meio. Eu sinto e tenho a sensação de quente, que esquentou. Exemplo, as combustões. Então, toda reação de combustão, ou seja, queima, libera calor para o meio. Então, nós temos todas as reações do tipo combustão, onde entra oxigênio, senão não há combustão, nós temos liberação de calor. Então, nós temos uma reação do tipo exotérmica, exo, né, para fora, libera, externo. E da reação endotérmica são reações que absorvem calor. Portanto, eu tenho a sensação que esfria, é o contrário. Endo, interno, então, é quando absorve calor do meio e eu tenho a sensação que a substância ou a reação esfria. Exemplos. Uma bolsa térmica de gelo. Então, quando eu me machuco, coloco uma bolsa térmica de gelo, o que acontece? Esfria, eu tenho a sensação de frio, por quê? Porque o gelo que está na bolsa térmica absorve o meu calor do corpo, absorve o calor do meio, e deixando assim a sensação de frio na pele, tá bom? Na pele, no corpo. Ou, por exemplo, a sensação de frio que sentimos ao sair de um banho, a mesma coisa. Meu corpo está quente, ele se choca com o meio mais frio, então o ar do meio, ele vai tentar absorver o meu calor. Então, ele retirando o meu calor, absorvendo o calor do meio, esfria. Então, eu tenho a sensação de frio no meu corpo. Porque o ar do meio está absorvendo o calor do meu corpo. Então, reações do tipo exotérmica, ó, libera calor para o meio, certinho para fora, e endotérmica absorve calor do meio, interno, absorve o calor para dentro. Então, agora vocês vão estudar um pouquinho dessas reações do tipo endotérmica e exotérmica, utilizando a troca de energia das reações. Eu vou descobrir na própria reação química quando eu tenho uma reação do tipo exotérmica ou do tipo endotérmica. Então, quando ocorre essa troca de energia, ou seja, uma transformação na minha reação química, ela pode ocorrer de forma física ou química. Eu posso ter uma transformação física com os estados físicos da matéria, sólido, líquido ou gasoso, ou uma transformação química, que é aquela transformação onde eu mudo o composto químico ou eu tenho substâncias alotrópicas, tá bom? Que tem estruturas químicas diferentes. Então, eu posso chamar essa troca de energia envolvendo calor de entalpia ou variação de entalpia. Como a gente não consegue calcular a entalpia em si, a gente calcula a variação da entalpia, ou seja, o calor que eu tenho no início e o calor que eu tenho no final. Então, a variação de entalpia vai ser a entalpia final, que eu tenho do meio, menos
a entalpia inicial que eu tenho do meio. Quando eu falo meio, é o meio ambiente, tá? O sistema onde está ocorrendo a reação. Então, eu coloquei alguns exemplos agora de variação de entalpia, ou seja, de termoquímica, liberação ou absorção de calor em cima de reações químicas. Percebam que eu coloquei algumas reações iguais e só muda alguns detalhes. Então, eu vou explicar aqui, ó. Primeiro, quilocaloria, essa unidade é a unidade de calor, unidade de energia. Então, estão vendo, ó, quilocalorias, né? E também pode ser representada essa unidade de quilojoule. Acho que alguém já ouviu falar, liberação de energia ou absorção de energia na forma de calor é representada por quilojoule ou quilocaloria. Então, eu coloquei as duas maneiras de unidade para vocês saberem quais existem. Fora isso, percebam que essas duas reações aqui em cima, ó, elas são iguais. A única coisa que muda é que a água que está sendo produzida na primeira reação, ela sai na forma de gás, e na segunda, ela sai na forma líquida. Tem um Lzinho aqui, ó. Tá vendo? Coloquei até em vermelho. Então, isso modifica um pouquinho a intensidade da liberação de energia. Por que está liberando energia essas duas reações? Porque, primeiro, se eu observar, ó, a reação é uma reação de combustão. Está entrando gás oxigênio. Sem gás oxigênio não há combustão. Então, está tendo combustão, está tendo a queima. E, como eu falei, todas as reações de combustões liberam calor. Então, ó, o gás hidrogênio mais gás oxigênio ocorre a combustão e eu vou produzir água na forma gasosa mais a liberação de calor de 57,8 quilocalorias. Então, eu estou liberando calor. Então, todas as reações de combustão liberam calor. Então, eu sei que ela é uma reação do tipo exotérmica. A reação de baixo é igual, a única coisa é que eu estou liberando água na forma líquida, mudei o estado físico só da água. E ela libera também, é uma reação exotérmica, porque é uma reação de combustão, e eu estou liberando energia para o meio, calor, né? Mas ela tem uma quantidade de liberação maior, ó. Por quê? O estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, nesta sequência, sólido, depois o líquido, depois o gasoso, tem uma liberação de energia cada vez maior. Então, começa sólido, maior, líquido, depois o gasoso. Libera menor quantidade. Por que que o gasoso está liberando um pouco a menos? Porque ele acaba retendo um pouco de calor na reação, para que ele passe a substância do estado gasoso para o líquido. Então, ele retém um pouco para ocorrer essa liberação da água no estado líquido. Então, a água acaba liberando uma quantidade maior de calor para o meio. Mas as duas reações são iguais, só mudei o estado físico do produto, mas elas são reações do tipo exotérmica, liberam calor. Essas outras duas também são iguais, ó, do carbono mais oxigênio, só que percebam a diferença é que uma eu tenho o carbono na forma grafite e o carbono na forma diamante. Percebam que é o mesmo elemento, carbono, porém, eles têm estruturas moleculares diferentes. A sua forma estrutural é diferente. Então, nós chamamos de substâncias alotrópicas, essas duas, que elas são a mesma substância, o mesmo elemento, só que de formas estruturais diferentes. Então, são substâncias alotrópicas e modificam um pouquinho a intensidade de calor que vai ser liberada. Como que eu sei que vai ser liberada? Olha, está entrando gás oxigênio nas duas, então eu sei que é uma reação de combustão. Toda reação de combustão queima, eu libero um produto mais calor. Então, aqui na de cima, grafite mais o gás oxigênio, ocorre a combustão e eu produzo
gás carbônico mais 94 quilocalorias, ou seja, mais essa quantidade de energia. E para o diamante a mesma coisa, ocorre combustão, eu libero para o meio 94,5 quilocalorias de calor. Então, perceba, aumentou bem pouquinho, mas houve uma diferença, uma intensidade maior. As duas são reações do tipo exotérmica, liberam calor, estão ocorrendo combustão, mas elas diferem na quantidade que está sendo liberada de calor devido à sua forma alotrópica, tá bom? A sua forma estrutural facilita a liberação de um pouquinho mais de calor para o diamante. Então, percebam que a reação é a mesma, o que eu coloquei em vermelho é o que muda. Então, essas 4 primeiras aqui são todas reações exotérmicas, ó, elas estão liberando calor para o meio. Então, elas produzem o produto mais essa quantidade de energia, que é calor. Agora, percebam que a última reação é uma reação do tipo endotérmica. Por que endotérmica? Está vendo o sinal negativo sendo produzido? Então, aqui eu tenho o reagente da reação, produziu esses produtos. Então, quando o sinal é ao contrário, ó, negativo, significa que esse gás amônia, NH3, está ocorrendo uma reação de decomposição, não é mais de combustão, ó. Eu tenho NH3 que se decompôs em gás nitrogênio e gás hidrogênio. E liberou, na verdade, ele não liberou, ele absorveu 92 quilojoules ou quilocalorias, quantidade de calor, ele precisou absorver para liberar esses produtos, por isso que o sinal é ao contrário. Então, percebam, nas reações químicas que envolvem calor, é como se fosse equação matemática. Esse sinal negativo, quando eu passo para o outro lado da setinha, para o outro lado, volto ele aqui para o lado dos reagentes, o sinal é negativo, ele passa a ser positivo. Então, fica 2NH3 mais 92 quilojoules, produzindo N2 mais 3H2. Então, é igualzinho uma equação matemática. O negativo passou para o outro lado, troca o sinal, passa a ser positivo. Então, o que significa isso? Que 2NH3, o gás amônia, absorve, né, agora o 92 está para o lado dos reagentes, ele absorve essa quantidade de calor para conseguir liberar para o meio e produzir N2 mais 3H2. Só que na reação química, essa quantidade de calor absorvida, ela aparece do lado dos produtos, só que o sinal contrário, negativo. Bom? Vocês têm na apostila uma tabela determinando a intensidade de calor das reações exotérmicas e endotérmicas, a quantidade que são liberadas de cada substância numa reação química. E por lá a gente pode comparar essa intensidade que foi liberada ou que foi absorvida. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de reação endotérmica e exotérmica, para depois comentarmos sobre isso. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, dessas folhas, né, dessas plantas. Na planta ocorre a fotossíntese. A fotossíntese é um meio que a planta usa para absorver a luz do sol. Então, quando ela absorve a luz em forma de calor, o calor da luz, quando ela absorve, ela está fazendo uma reação do tipo endotérmica, ela está absorvendo o calor do meio, o calor da luz do sol. Então, a fotossíntese, internamente, ocorre uma reação endotérmica, absorve o calor da luz. E é igual o que eu falei, a bolsa de gelo, ó, uma bolsa de gelo, né, o gelo que está aqui dentro, em contato com o seu corpo que está mais quente, ele vai absorver o calor do seu corpo para que o gelo comece a derreter, a se fundir, fusão do gelo.
Então, é uma reação do tipo endotérmica, porque eu estou retirando, absorvendo o calor do corpo, e eu tenho a sensação de frio no meu corpo, porque a bolsa térmica, ela está tirando o calor, absorvendo o meu calor, e eu tenho a sensação de frio na pele. Então, aqui é uma bolsa térmica, que também ocorre uma reação endotérmica. Agora aqui, olha, aqui eu estou fazendo, queimando, toda a queima, toda a combustão, fogo, eu libero energia, libero calor. Então, aqui eu estou fazendo, né, fundindo algo, ó, derretendo um gelo não, desculpa, um metal, uma madeira, com maçarico. Então, eu estou liberando calor para o meio, esquentando a combustão, a fogo. Então, esses dois de cima, reação endotérmica, e o de baixo, reação exotérmica. Esses são os tipos de reações da termoquímica. Então, a aula de hoje é isso.